Salve, salve, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Muito obrigado por estarem de volta aqui. Para finalizar o tema Copa do Mundo aqui no canal, gostaria de conversar um pouco com vocês sobre o que foi essa final, né? Espanha e Argentina no MetLife Stadium. Cara, a Copa do Mundo com muito mais seleções, com muito mais jogos. Acho que teste mais do que aprovado aqui, né? Bom, mas além de falar do torneio, eu queria falar um pouquinho também sobre a final. Como foi esse jogo, né? Se é que foi um jogo. Um dos lados foi só um grande massacre, um grande amasso futebolístico, né? Mas é isso, galera. Começando aqui pelo torneio, né? Muito mais seleções, muito mais jogos, horários para cá, para nós no Brasil, até que ok, acessíveis, né? Começando ali 2, 3 horas da tarde. O mais difícil eram os jogos à meia-noite, 1 hora da manhã, né? Confesso que eu vi, acho que, não sei, acho que uns 8, talvez uns 8 jogos finais, assim, no dia, tá, galera? Acabei aproveitando mais os que já tinham acontecendo no meio do dia. Esse meia-noite, lembro da gente ter feito a live aqui no canal, República Tcheca e Coreia do Sul, jogo maluco, né? Vi mais alguns outros, acabei perdendo alguns muito bacanas, né? Como o jogo da Austrália, que ela acabou vencendo com 2 gols do Iracunda, um jogo maluco lá de Egito e Nova Zelândia. Enfim, conteúdo não faltou para essa Copa, né, galera? Acho que cumpriu bem o papel aqui na terra do entretenimento, entreteve bastante, claro, tentando trazer muitas coisas do show business, né? Americano, até na própria comemoração ali do título espanhol. Mas, cara, acho que foi, no geral, assim, foi um torneio bacana, claro, teve as suas polêmicas, teve seus pontos de atenção, mas, no geral, assim, foi uma competição muito legal, muito bacana, muitos jogos interessantes, a galera foi para jogar a bola mesmo. Acho que deu uma lição aqui nos campeonatos nacionais, principalmente do Brasil, que a gente conta com muita cera, mas também nos internacionais, como Copa América, Copa Libertadores, Copa Sul-Americana. Acho que é isso. Bom, posto tudo isso, o futebol bem jogado aqui, espanhol, voltou a ser campeão no mundo, galera. 16 anos depois, um domínio completo. Queria compartilhar aqui com vocês um pouco o que foi os números dessa partida. Tem ad pra caramba aqui no site da SofaScore, parabéns para todos. Mas, cara, a Espanha correu menos, teve uma distância menor, né, percorrida dentro de campo. Teve mais posse de bola, bastante domínio aqui. Gol esperados também foi, cara, muito maior. A Argentina não criou nenhuma grande chance, a Espanha criou 4. Tá- É que esse conceito estatístico, né? Mas na minha cabeça que a Espanha criou até mais chances claras aqui de gol. Finalizou 20 vezes, a Argentina só 2. 11 defesas do Dibu, nenhuma do Unai. Escanteios também, 9-4, mais que o dobro aqui, né? Passes também, um domínio completo. E é isso. A seleção. Vamos passar aqui para as notas. Mas a seleção do De La Fuente deu uma aula de futebol, controle de jogo e colocou, acho que pelo menos um novo parágrafo na história do futebol, mostrando que a era do jogo coletivo, do coletivo bem jogado, está de volta aos holofotes. Está sendo assim na Europa nos 2 últimos anos com o Paris Saint-Germain. Claro, você não consegue ser campeão com 11 operários da bola. Você precisa ter o seu craque, o seu diferencial. Mas você só ter o craque também não vai te levar muito longe. Então, ter o equilíbrio, um time bem montado, com peças que desequilibram ou que possam fazer a diferença em alguns momentos críticos,
faz toda a diferença. Eu prefiro esse futebol bem jogado, coletivo, organizado, bem pensado, como já diria Tele Santana, um futebol de fundamentos. Sabe controlar bem o jogo, sabe atacar bem os espaços, sabe manusear o adversário para te abrir oportunidade. E a Espanha, cara, deu um banho aqui de futebol na Argentina, nessa final. A Argentina pouco pôde ou conseguiu produzir. Acho que esperou muito mais um lapso, assim, de novo, né, do Messi, que carregou a Argentina em toda essa Copa do Mundo. Convenhamos, né, já era para ter caído para Cabo Verde. Claro, teve decisões meio controversas ali, de faltas marcadas, faltas não marcadas, mas a Argentina já deveria ter caído contra Cabo Verde, porque jogou muito mal, fisicamente estava muito abaixo. Cabo Verde fez um jogaço, mas acabou batendo ali no teto técnico, né? Agora contra o Egito, foi uma falha estrondosa do Egito, né? Estava com 2 gols no placar, mas também, de novo, baseado em decisões controversas da arbitragem, principalmente nas inversões dos gols, né? Quando o Egito fez o segundo gol, anulou, Egito fez de novo, valeu. Aí a Argentina fez o gol de empate, não anulou, foi um lance muito parecido com o segundo gol do Egito. Foi uma falta de critério ali que acabou impactando. Dito tudo isso, o Egito deveria ter passado, né? Deveria ter girado ali a faca e matado o jogo. Não o fez, acabou sendo eliminado, mais uma virada até que histórica, né? Não dá para dizer o contrário. Contra a Suíça, sai ganhando a Argentina, no momento que parecia que a Argentina, beleza, vai se fazer favorita aqui mesmo, mas acabou sendo dominada no restante do jogo. A Suíça foi empilhando algumas chances, empatou, e aí o Embolo acabou sendo expulso e aí desequilibrou totalmente de novo e conseguiu a classificação mais uma vez. E aí contra a Inglaterra, que a gente imaginou que cairia, né? Porque encontraria um time mais difícil, um time mais bem preparado e com um nível técnico maior. Foi lá e fez de novo. Virou o jogo no finalzinho. Um vacilo absurdo ali do Thomas Tuchel de colocar 6 zagueiros em campo. E aí, depois que toma a virada, começa a colocar atacante aí também, já estava perdidinho da Silva. Bom, mas grande campanha da Argentina. Se o Brasil tivesse chegado assim na final, pelo menos, eu estaria completamente contente. Mas é isso. O... A seleção argentina acabou batendo aqui num muro, né? Um muro espanhol gigantesco, não no sentido defensivo, tá? Um muro de imposição. A Argentina não conseguiu jogar em nenhum momento da final. Né? Dá até para ver aqui nos momentos de ataque, cara, foram poucas coisas, e esses aqui esse primeiro terço foram só falhas do Cubarsí, que acabava, acho que estava nervoso, né? Pô, faz muito sentido. O garoto de 19 anos errou alguns passes, aí acabou que o Messi, o Álvares saiu na cara do gol, mas pouco fizeram, né? Uma recomposição, uma organização defensiva muito grande. A Espanha se recompôs e não sofria muita coisa. Mas é isso, galera. Tanto que o melhor jogador da partida aqui foi o Dibu Martinez, né? Pela SofaScore. Realmente fez muitos milagres aqui debaixo do gol argentino. Que teve seus 2 zagueiros saindo por lesão, o seu meio-campista aqui mais importante sendo expulso, né? Completamente fora de órbita aqui. E de tom, o Enzo Fernandes, que já deveria ter sido expulso na semifinal por aquele soco na cabeça do Henderson da Inglaterra, mas não acabou não sendo, jogou a final, mas foi expulso também. Acabou sendo expulso. Bom, de destaques individuais aqui, né, galera? Além do coletivo todo da Espanha, Rodri ditando muito bem o jogo, Cubarsí e Laporte, uma solidez defensiva
magnífica. E, cara, o Yamal nem fez a melhor Copa que todo mundo se imaginava, mas tê-lo ali já gerava uma preocupação. Tagliafico pouco conseguiu atacar, porque, cara, tava no cangote do Yamal. E só corroborando aqui com o meu primeiro ponto, de ter o jogo coletivo e ter peças importantes, traz um trunfo para essa Espanha e começa a colocar essa seleção num lugar perigoso para as demais, né? É o segundo título da Espanha, o primeiro depois de 16, mais um, né? Depois de 16 anos do primeiro. Só que a próxima Copa é Marrocos, Espanha e Portugal. Ou seja, boa parte dos jogos vai jogar em casa também, seleção espanhola. Então, vai defender o seu título em território favorável, com uma geração nova, né? Tem bastante post rolando por aí, mais de 60% aqui dessa seleção que jogou a final estava presente nas Olimpíadas de 21, onde foi prata para a seleção brasileira, que pouco contou com os jogadores que conquistaram aquela medalha olímpica. Então, uma posição muito favorável aqui da Espanha, jogando a próxima Copa em casa, com uma seleção ainda que vai jogar um ciclo inteiro completo. Pouquíssimos nomes aqui não vão estar presentes no próximo Mundial. E é isso, cara. A Espanha tem tudo aqui para ser uma das favoritas e conquistar o triplo, a terceira estrela e a segunda, aliás, a terceira seleção a ser campeã 2 vezes consecutivas, juntando-se a Brasil e Itália. É isso, meus caros. Futebol bem jogado, futebol imposto, futebol com a bola, a todo tempo tentando propor e né, ludibriar o adversário no bom sentido. A Espanha entrou como uma das favoritas e acabou sendo campeã muito merecidamente. Claro, sofreu muito, principalmente contra Cabo Verde na estreia, né? Imaginava-se que ia acabar passando vergonha de novo, apesar de contribuindo com os últimos campeonatos, que foi assim também. Mas tá lá, fez um belo Mundial, chegou na final, mais uma estrela na camisa. E é isso, meus caros. Bom, muito obrigado a todos pela companhia mais uma vez. Espero que deixem um like, se inscrevam aí, deixem nos comentários se tem como essa Espanha aqui ser combatida até o próximo Mundial, até porque ela segurou os dois expoentes aqui, né? A Argentina com o Messi e a França de Kylian Mbappé e companhia, mas o jogo coletivo aqui da Espanha acabou ludibriando a todos e levando esse título para casa, galera. Acho que era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Estamos de volta à borracharia, como diz o meme aí da nova geração. E agora vamos falar de Brasileirão nos próximos vídeos. Fechou? Obrigado a todos, um grande abraço e falou!